Então vamos lá. Comentando jogos clássicos, isso daqui abre, né, toda uma série sobre o Pro Tour de 25 anos. Né, foi um Pro Tour muito especial pro Magic. Então a gente tem um torneio muito diferente do normal. Primeiro que é um torneio de trios. Então você se classificava, você tinha que procurar outras duas pessoas e chamar. Não é a primeira vez que esse tipo de evento acontece. Nós já tivemos um Pro Tour Trios anteriormente. Inclusive, foi o Pro Tour que fez. Foi o primeiro top 8 de Pro Tour do PV. Foi nesse Pro Tour Trios, né? Um trio brasileiro, né? Que era o PV, o Edel. Mais uma pessoa que, desculpa, eu nunca lembro. Fica aqui meu pedido de desculpa formal para essa pessoa. Mas só que foi. Normalmente, esses eventos. Eles variam muito o formato. Nesse Pro Tour não foi diferente, ele variou um pouco mais também. Só que foi muito legal, porque você tinha que jogar ou Legacy, ou T2, ou Modern. Tá? Então, um jogador inscrevia um deck daquele formato. E ele só ia jogar com o deck daquele formato, com aquele deck. Ele só ia enfrentar pessoas jogando com aquilo, então é assim. Então você determina jogador A, B e C. Então, jogador A vai jogar Modern, jogador B vai jogar T2, jogador C vai jogar Legacy. E aí você. Então eu sou o jogador A, então eu sento na mesa do jogador A. E aí vocês. Eu enfrento o trio adversário dessa maneira. Ganha quem, obviamente, se no trio ganharem duas partidas antes. Então, o jogador A e o jogador C ganharam de 2-1. Então vai ser 2-0 o resultado. O jogador A ganhou, depois o jogador B do outro time ganhou, depois o jogador C do outro time ganhou. Então, 2-1. Funciona dessa maneira o trios. E o grande chamariz aqui a gente vai ver jogadores profissionais jogando nesse sistema e principalmente a gente vai ver Legacy num Pro Tour, né? Porque quando os jogadores profissionais abordam um formato, muda muita coisa nele. E o impacto disso, obviamente, vai acontecer legal com o Legadão da Massa. Vamos seguindo aqui com essa primeira rodada. Então a gente tem um trio que é Andrew Cuneo, John Finkel e Paul Ritzel. Então, né, um pessoal ali mais velha guarda, principalmente o Finkel e o Cuneo. E o Yasoka, o Kakumai e o Watanabe, também triozão pesadão. E a Soka, inclusive, que já ganhou um Pro Tour Trios justamente em cima do trio brasileiro que eu citei lá na frente. Vou arrumar aqui o volume para ficar bonitinho. Aqui, então, eles mostram como é que tá a mesa, aqui embaixo. Quem tá enfrentando quem, quais decks estão enfrentando e como é que estão os resultados. A gente já tá, então, aqui no primeiro game. Essa aqui é a parte T2, né? Isso aqui era o T2 da época, então a gente tem o Rakdos Agro contra o BG. E nos outros aqui, então, a gente tem no Modern Storm, o Finkel era muito conhecido por jogar de Storm, contra Naya Burn. E no Legacy, o Mini Show versus Miracles. Então a gente, né, vai comentando vários e vários formatos aqui. Qual o T2 da época? Era o T2 de Kaladesh. O T2 de 2018. Exato, uma Galta aqui na mesa. Mas, então, a gente tem essas pequenas alterações aí de como os jogadores vão se enfrentar. Tio Leaf, plau, bateu geral. Galtona ali, 12-12. Atropelar, mais coração de Kiran. Fechou uma braid. Ele quer achar uma desintegração ilícita pra resolver a Galt. Porque é de longe a carta mais difícil pra ele de resolver nessa match.
Pro tem vários terrenos na mão e abraço. Então, o trio japonês, os 3 jogadores estão com uma vitória. O Yasuoka tá 1-0, o Kakumai tá 1-0, o Watanabe tá 1-0. This matchup between Finkel and Kakume. We're looking at Storm against Burn, and there was one card, Paul, that you highlighted as being essentially the hinge upon which the entire match turns. Yeah, the most important card in the matchup is Eidolon of the Great Revel. John Finkel, of course, being on the Storm deck, if you have that Eidolon in play, it's really difficult. É bizarro, assim, pra questão de cobertura, esses eventos, tipo, em tese a partir do coverage dura muito. Porque eles pedem para as mesas pararem e tal. Vai ver agora a partida do Legacy, né? Andrew Cuneo versus Shota Yasuoka. Então, Miracles era um control, normalmente o W, que jogava bastante no Legacy. Baseado na mecânica, né, de milagre. E o Yasuoka tá de Omni Show, né? Que é um combo. Omniscience, Show and Tell, onde com a carta Show and Tell, né, mostraram encontrar, é 3 manas, é um feitiço. Cada jogador coloca ou uma criatura, ou um artefato, ou um encantamento, ou um terreno em campo. E aí você coloca Omniscience, faz tudo de graça, faz em Haku e tal. É um combo contra um control. O Japão é um dos países mais fortes do Magic, ele é. No começo dos anos 2000, eles tiveram uma ascensão de bons jogadores. Isso porque eles treinavam muito, eles tinham um método que era o método de 36 horas. E você... Desculpa. Eu misturei completamente a informação. Era um método de... você treinava em 3 jogadores. Desculpa, em 4 jogadores. Eu tô muito confuso hoje. Você treinava em 4 jogadores. Onde você fazia ciclos de 8 horas. Então era jogador treinando no assento A, no assento B, assistindo e descansando. Eu começava com 4 jogadores, cada um em uma dessas posições, passando 8 horas nela. Passou 8 horas, o A vai pro B, o B vai assistir, o assistir vai descansar. Passou 8 horas, muda de novo. E você ficava fazendo isso o dia inteiro, pra você treinar várias horas. E eles fizeram isso por um bom tempo e quebraram o Magic bastante, assim, tanto que tem toda uma geração de bons jogadores que vem desse método. Tarmogoyf não jogava nessa época já? No... Qual formato? Tem 3. No Modern ele jogava legal. O Legacy? Não... O Tarmogoyf jogava mais em decks de Delver, né, cara? Tipo, Canadian e tal. Era nesse tipo de deck que ele jogava bastante. Bom, o Cuneo tentando fazer counter top. Deve fazer o famoso counter balance, então que é um encantamento que ele vai começar... quando ele estiver na mesa, toda vez que o oponente alguma mágica, você revela o card do topo do seu deck. Quer dizer, você olha, você pode revelar. Se... Aí, ó, exatamente o que o Cuneo tá fazendo. Se for o mesmo custo, anula. Exatamente o que ele fez. Então, tipo, o Cuneo vai tentando... O Cuneo controla o topo dele bastante, né? Seja pra fazer os Miracles, seja pra counterbalance ficar bom. E pra tentar, né, gerar o máximo de counters possíveis e assim deixar controlado o jogo do adversário, né? O control dele é muito isso. Tem remoções, tem cóleras e tal. Mas counterbalance é muito importante nessa época. Tampo já tá banido, né? Antes esse deck controlava o topo com tampo de adivinhação de Sensei. Mas tampo aqui já está banido. Vendirion Click in the house. Desencantar, né? Se desencantar dói. Aí, ó, consegue olhar aqui a mão do Shota Yasuoka. E aí tem essa questão que agora que a gente tá vendo, os jogadores podem se ajudar. Então a gente viu o Finkel surgindo ali do lado do Cuneo. Eles provavelmente falaram pro jogo do Finkel e do Kakumai esperar. E aí o Finkel aqui, ó, nas sombras.
Falaram, ó, espera que a gente vai querer fazer o jogo de vocês. Daí o Finkel falou, posso ir lá ajudar meu coleguinha? Pode, então vai lá. You know, the Shota's deck really has no removal, just a mono blue deck. So this Vendilion Clique does threaten to end the game. I mean, what can he do? I mean, he could put a 15-15 blocker in the way of it. But I hey, suppose. you know, how often is that going to happen? Yeah, and the thing is, normally the Cara, eu matchup odiava between jogar Finkel and contra Finkel, Miracle especially Delver. Andrew Cunha, Odiava. because he Que only has deck that infernal. to provide pressure. Now they can't just Ganhei Shota pouquíssimas can't vezes sit dele. back and try to sculpt the perfect hand. No. This Vendilion Clique means that within 5 turns, Shota does have to do something to try to end the game. And the thing is, it's even shorter than that if you look at the lands that he's playing as well. Se eu for não, não pode, cara, não pode. I mean, even Boseiju costs É lots of desrespeitoso com value. ele. So Yasuoka, his life total as a resource is not always going to be as reliable as you might think it is, especially post board. Vendilion Clique getting busy once again here. I'm going to see a ponder now from Andrew Cunha. Já teve Pro Tour Pauper? Não. E provavelmente nunca vai ter. Not particularly familiar with the format. Blue decks tend to have a core group of cards that are O ponto do Pro Tour é sempre ser o... Ele é usado pra dar hype em algum formato. Principalmente se é o Wizard Sketch, tipo, deixar esse formato mais interessante e tal. Esse de 25 anos é que foi uma exceção. Porque era uma ideia de celebrar o Magic. Então, pô, vamos falar de 25 anos, vamos tentar ter cartas, o máximo de cartas possíveis e tal. Mas, não, Pauper te leva até o Pro Tour por causa do MOL. Mas é um Pro Tour no formato Pauper provavelmente nunca vai acontecer. Beatdown e clique, exatamente. Como eles falaram, a lista do Shota Yasuoka não tem remoção, né, cara? Então a clique vai bater até onde der. This was actually the format I was most excited to see moving in because there has been multiple shakeups, right? We haven't seen there's no Sensei's Divining Top, there's no Gitaxian Probe, there's no Deathrite Shaman, and with the Surgical de main, meu Deus do céu, Cunham. Pior que eles estão pós-side, tudo bem. Se fosse Game 1, eu ia ficar puto. And that's the thing, the pedigree of the cards in Legacy is so high, it's so hard for a deck to break into the format, but that's what's happened. It's happened with Breitling, it's happened with Arcane Artisan, even Bomat Courier is getting played as a DRS replacement in some Grixis Delver lists. Deu um Surgical ali na Force of Will. Contra um combo até que faz sentido subir Surgical, tá ligado? Tudo bem que ele não foi em cima de Show and Tell, né? Ele foi em cima de uma resposta pro Shota Yasuoka não combater os counters dele. Ele aproveita e vê como é que o deck do Shota Yasuoka tá montado. Nessa época, quando eu achava uns Carniçal que tem efeito de Necatal como uma das melhores cartas que eu era inocentes. Porra, bastante. E aí, Corvatão, como é que você tá, meu jovem? Tudo certo? Nossa, ainda me mandou um Snap... Bom, ele tem 2 turnos clock ali, ele tá punindo bastante o Shota Yasuoka. O Shota Yasuoka tem os Show and Tells ali da vida, mas... não tá exatamente a situação mais legal pra ele, não. Com 2 Show and Tell travados ali na mão do Shota Yasuoka, tipo, o sonho pra ele, a melhor cena possível é ele ter um drop 3 no topo. E daí, tipo, ele só pega de graça o 2 e deixa o Yasuoka pra trás. E toma 5, tipo, ele tá. E agora tá obrigando o Shota Yasuoka a combater. Impulso. Vai trigar o counterbalance. Vamos indo, cara, vamos indo. O Pauper agora ele tá passando por uma fase nova, né? Que é essa questão do comitê, etc. E tanto que os caras baniram bem rápido várias coisas de dianteira. Tudo bem que tinha que banir tudo. E o Affinity tinha que tomar alguma pancada também. Mas segue o bonde. Ordem. Ele pode mandar pro Tom ali. O Pierce, por exemplo. Mas não. O Cunha tá guardando o topo dele pra, tipo, quando ele realmente precisar. Até porque ele colocou o Shota Yasuoka numa situação muito boa pra ele. Show and Tell. Brainstorm. Então, back to basics na mão do Cunha.
1-1 in just a few short moments, my friends. We're going to see it. Back to basics e aquele abraço. Não tem como. We're going to game number 3. É a coisa de sempre, galera. Clock é muito bom contra combo. Sempre será muito bom. Pelo meio que... E aí, Fernandão, bom, cara? Legacy usando cartas do T2 2022, verdade, né, cara? Já teve algum caso de alguém ser pego trapaceando em um Pro Tour? Cara, tantos, velho. Eu ficaria a live de 12 horas falando só disso. Tem muitos. Desde gente famosa até gente não famosa. Aqui os juízes normalmente ficam muito em cima, é réu profissional, né, tal. A galera fica bem em cima, então é mais tranquilo de pegar um cara tentando roubar, assim. Agora que os jogadores também ficam policiando, assim. Os jogadores têm um ódio meio específico de cheater. Live de 12 horas só falando de cheaters no Pro Tour, pô, dava... Eu não sei se dava exatamente 12 horas, mas ó, dava um tempinho, viu? Só de casos famosos, assim, dá um tempinho. Acho que o último grande caso foi do Watanabe, né? Que ele foi pego no 2019. Aí ele saiu do Hall da Fama, deu mó BO. It's insane. A double off-color card in the sideboard to come in. Live sobre cheater seria massa? Ah, tem que pegar um dia pra falar sobre isso. We've got Tim, our sideline reporter, Tim Willoughby, standing by to give us an update. So, Tim, what's been going on, my friend? You know that... A gente tá na do Modern, então é Storm versus Burn. Uma match bem difícil pro Storm, ainda mais se o Burn fizer um Eidolon. E o Finkel, ele é um cara que ele só jogava de Storm. Ele jogava bastante assim, ele tem... Assim que o Modern surgiu no Pro Tour Philadelphia, ele jogou de Storm, fez top 16, depois ele tem vários bons resultados só de Storm. Tem um comentando jogos clássicos, que é de ele jogando de Storm. Ele jogou muito tempo com o deck, até que o deck desapareceu. Ele era um grande entusiasta do deck, então ele sabe que é complicado. O argumento do Finkel pra jogar de Storm, que era bem legal, era assim... Quase não tem mágica. Quer dizer, tem mágica, mas as pessoas não usam que quebra o Storm. No final é tudo sobre permanente. Então se você tiver bounce, você já tem muita resposta pra hate. Nesse sentido, o deck é muito bom. Eu concordo com ele. Conheci um amigo a jogar Magic há um tempo atrás. Essa semana ele comprou um kit de pré-dominar e abriu uma Liliana. Tem gente que é cagona. Ah, normal, cara. Para que ele consiga usar ela de alguma maneira ou vender e tal. É normal. Alô, Neto, chama o Dá pra fazer um documentário Cheaters do MTG. Chama lá, eu tenho... As minhas fontes são boas. Tá? Não é que nem os caras que você chama que tem fonte completamente duvidosa. Boatos que esse tal de Finkel sabia jogar? Boatos. Claro que ele está calvo. Mandou ali o Rest in Peace, o Kakumai, né? Então desliga boa parte da resiliência do Storm. É agradável isso. E toma-lhe 3 de dano. O mais de boa foi aquele por causa do vazamento de cartas? É. O cara mandou pra um amigo, mandou pra um amigo e abraço. O ban foi longo, mas assim, a comunidade não caiu em cima do cara, tá ligado? Por que acontece, cara? A comunidade do Magic, ela tem um ódio muito grande de cheaters. É uma característica do Magic isso. Nem todo card game é assim. Outros card games consideram que se você foi roubado é porque você foi burro. No Magic, é meio assim, se você foi roubado, todo mundo foi roubado. Então esse que é o pensamento do Magic, por isso que ele tem um ódio tão grande. Opa, Eidolon apareceu lá. E então, tipo, os cheaters têm meio que um suicídio social quando eles são pegos. Os jogadores desprezam ele. No caso, né, do vazamento de Nova Pirexia, ficou meio assim, pô, vacilo, hein, galera. Aí ficou tudo certo, tanto que eles voltaram muito bem. Eidolon é vida, Eidolon é muito bom. Quantidade de juventude.
opted to go for just a straight red-white burn deck. They choose not to play Wild Nikotl, but once you go down the route of playing Wild Nikotl, a Tarkus Command is one of the Tem cheater que acha que é válido você roubar se já foi roubado. Sim, esse cheater é o cheater moral, né? Ele justifica o que ele tá fazendo na cabeça dele. Então, tipo, ele não se acha errado. Ele dá uma justificativa do porquê ele faz isso. Tem o cheater de ocasião, tem vários tipos de cheater. Tem o mais perigoso de todos, que é o cheater que sabe jogar bem, que era o Alex Bertoncini. Ele joga bem, ele é um ótimo jogador, mas ele tem umas vantagenzinhas diferentes. E Gifts and Gifts. Gifts fez o Storm voltar uma época que ele tinha sumido, porque deu uma consistência absurda pro deck. Gifts, Baral e tal. Acho que foi bem nessa época, na verdade. Porque você busca 4 cartas e o seu oponente manda 2 pro cemitério e você manda 2 pra mão. E como você conseguia jogar coisas do cemitério, você meio que ficava com tudo. Com o Rest in Peace, obviamente, a Gift fica pior, mas é uma maneira dele estourar as mágicas que ele quer. Com Gifts do Finkel. Ele tá uma remoção, Grape Shot. Ele basicamente ele colocou remoção dos dois lados pra ele conseguir acertar esse Eidolon de qualquer maneira. Porque Eidolon dá muito trabalho pro Storm. Muito trabalho, é absurdo. No matter what, at the very least he'll get a Grape Shot. Let's see how Kakuma is going to play this one here. Então, Sequela, que eles não consideraram que foi um leak intencional, tá ligado? Esse que é o ponto. Eles foram punidos, foram 18 meses e tal, nananã. E eles não... O grande ponto da Wizards ali é assim, cara, não foi... Eles não quiseram vazar de propósito, que nem teve um caso recente de um cara que fez isso. Ele vazou de propósito. Foi tipo, mandou pra um amigo e falou, não espalha. E espalhou. Aí é foda. Cheater acha que MTG é truco do Churras com o amigo da Facu? Acha. Ele acha, na verdade, que é uma questão de habilidade. Mas, como eu falei, o pior cheater é o que joga bem. Porque ele ganha jogos jogando Magic. Porque tem muito cheater que é só burro, tá ligado? Ele é ruim. Mas quando o cara joga bem é mais difícil. There's another reason as well, and we can blame a man who is standing in this room, probably sitting in this room right now, Chris McCullough. O Akumai tá usando uma lista que foi moda nessa época, que era o Naya, né? Que daí você usava Nakatal, você usava mais criaturas pra pressionar seu adversário. Eidolon. Mas ó, o rolê do Rest in Peace, do Eidolon, tudo entra no que eu falei. A ideia de que todos os hates de Storm populares são permanentes. Então, se você tiver bounce, você tem resposta pra hate. Torna a sua vida muito mais fácil. Não precisa de necessariamente coisas específicas. Tem o cheater da arena que faz o oponente fludar de cara. Aí você tá zoando com a minha cara. Exato, eles afetam. Mas assim, o Magic é um dos card game. É um dos. Acho que é o único card game que eu conheço que a galera não pensa assim. Esse mais um dói, hein? Comando de Atarca pra dar 3 de dano mais um. Tira a carta ali do Finkel, é desagradável. What I was going to say, Paul, is that a lot of players looking at this, a lot of newer players going to like, why is Kakume playing a card that damages him for playing literally every card in his list, which costs 3 or less? Só ter gingado que você tem resposta para o ódio. É que você tem todo o seu gingado particular, né, WebDeal? Aí isso te dá uma vantagem natural contra os outros, mas a galera é meio, às vezes, quadril duro, né? Chora esse chorou, não. Agora ele... A match é muito difícil. E tomar um out desse é pior. E essa versão com mais criaturas é pior ainda. Se você me dar uma Kentrip, o Kakumai vai abrir um sorrisão, velho. Ó, toma 2 aí, pera. John chose to use the Fire Impulse end of turn because he wanted to unlock all of his mana. He did have the option of casting Fire Impulse on his main, follow that up with a Grape Shot potentially or some other spells, but he figured the best way for him to actually try to win this game is unlock all your mana and try to go off. But this is going to be really rough.
he's in big trouble here. We're going to see a Grape Shot cast to try to clear the way for some of these creatures. Pô, esse And looks like Grape the Shot foi muito bem Eidolon encaixado. trigger once again going to pop off the top here. So that's, I mean, how much damage has that Eidolon done? Like 8? Escreveu sobre os encontros, eu vi. It might have been. Okay, I thought Ela zoou ele pra caramba. because it looks like this grape. No, Okay, Ih, so it looks like fincão da this massa. was Aí você deu able vaza, hein, to irmão? get, a good amount of Deixou na damage. At the Catal. same time, Ele colocou, tipo, 3 de dano na Catal, There's 1 de dano no Eidolon. Ele falou, tá bom, na Catal tá vivo porque ele recebeu mais um, né? Aí o Finkel, é, né? So it looked like Finkel did mark some damage on that Wild Cattle here. Então toma 3 aí, fera. And Right, but it was a 4. Olha lá, ó. So that grape shot was just not big enough to deal with that Nikado. Sim, que ela zoou ele por ser jogador de And now Magic. it's gonna rumble, get in Caso. for a bunch of damage, and there's an Ataka's command to close things out. E abraço. Unfortunately, Johnny Magic going down in straight sets to Ryura Kakame, and I have to say, Isso aí, Kakumai 1x0, então o trio japonês 1x0. Se algum dos japoneses ganhar, 2x0. Rolled over and wasn't able to contest And ball. Kakame didn't even necessarily have the ideal start there either. He didn't have a 1-drop. He played a turn to rest in Qual o peace. problema de alguém jogar Magic? Então, With that rest in peace in a play, polêmica foi meio essa, tá ligado? Porque ela meio que esculachou ele. was, Eles conheceram por um site de encontro, um rolê assim. acted as a way to Ela get falou, this porra, removal spell. homem aí, barba na cara, sem cabelo na cabeça, jogando cartinha, que isso e tal. E a comunidade Magic ficou um tanto quanto ofendida. Naya Burn deck with Wild Cattle with Ataka's command here. All right, so the turn 1 Llanowar Elf allowing you to break serve. We move over to standard, yes. Baratinha na 2. Esse vai vir Steel Leaf na 3. Não, barata também na volta. Não quis bater barata, então provavelmente tá com uma spell ali pra se I'm proteger. sure Paul Rietzel is relieved here that was not a Steel Leaf champion that was played on turn 2. That is the classic Stompy draw. Isso doeu. Toma Toma 3. Llanowar Elves doing stone cold nothing here. As a dive- Chain Wheeler comendo Elfo de Llanowar é o sonho era o sonho molhado do BR, tá ligado? Porque essa match era muito chata pro BR. Então, tipo, faz sentido estar jogando com esse BG. Very, very powerful resilient. E... quão difícil a match era. Through that Goblin Chain Roller. I Mas quando você still encaixava think esses maybe Chain Wheeler aí, in a doía. situation where he's so behind, he could Toma maybe 6, irmão. bluff the blossoming defense and attack through Barata, the vai. Chain Roller. But That is a risky play. that is definitely a risky play, but you're so far Ace. behind here. You know, Paul Rietzel was able to play that Goblin Chain Whirler and get that Llanowar Elves off the board. And he doesn't even have a Galta this turn to play, so... Nothing else to commit to the board yet, and Rietzel is just pedal to the metal. Here is an hour of glory, so that's going to do something to Quando uma remoção de 4 manas que exila, né? Ela exila deuses também. A galera usava por causa disso. Mono Scroungers. No blocking to be done. O da hora é que assim, a barata não consegue bloquear, né? Então, tipo, é trocação pura, match. And back to Watanabe. Let's see what he can get done here on turn number 5. He's not going to miss any land drops anytime soon. There's a slight pause from Paul Rietzel, but yeah, that was... Wow, what a light Homem game there. barbatana a cara, sem cabelo jogando cartinha. Você tá falando do capa? Ah, não, mas o Finkel tem bem mais barba que o capa. That was very convincing stuff there from Paul. É isso, o standard de minutos. Sort of, you know, King's advisor there, John Finkel. Finkel é multimilionário. Ah, mas ele também quer amor, né, cara? Number A, table letter A. You know what? Whatever. Que emoção que exiladeu chamar Nietzsche. Olha essa referência cultural. Pois é, cara, em Amonkhet tinham várias que estavam lá só pra isso. E vamos pro legadão. Yasuoka can seal the deal for his team here. Right. Yeah, I mean, of course, either player can because they do have a one-match lead. One thing that I'm really curious to see is kind of the you know how generally, you know, Aqui tem cultura e denúncia. Aqui tem denúncia. players can shift over and kind of help you immediately. But this is a format where I think a lot of teams had singular players silo in on a single format, Yeah. right? You had a person who all they did was test Modern, all they did was test Legacy. So when you have a standard player move over and watch their Legacy friend play, are you actually helping them? It's not clear. Just a backstage draw going turn here. E o Yasuoka aí fazendo, então, And you've already tecnologias de Shoto Yasuoka, né? Ping the and Eyes, then your buddy just já looks que over and be like, o Kunio às vezes não vai ter It's muita like, dude, emoção, se não nenhuma. Ele mandou só Ping the Eyes e falou, ó, quando você fizer uns bichos, eu tenho como dar bounce. Yeah. E na dúvida, 7-8, né? Meio que bate rapidão. Cara, eu lembro da galera indo atrás de carta Legacy, né? Tipo, os jogadores treinaram muito no mall e tal, mas quando tá perto do Pro Tour, teve que comprar carta, mano. Teve uma galera comprando cartinha aí, viu, velho?
cara comprando dual pra jogar o evento. Porque, tipo, não é exatamente fácil de pegar isso emprestado. Foi louco o T-Legacy no Pro Tour. Qual foi a história da menina que falou do jogar de Magic? Como assim, João? E fazer interpretando os personagens de Choque de Cultura, meu Deus. Que não tem que ter preconceito contra jogador de Magic, porque preconceito é coisa de jogador de Control. A menina com o jogador de Magic? Não, foi... a mina saiu com o Finn, que eu... Contra online, e aí ele... E aí depois ela comentou, porra, fui sair com o cara... Que maluco estranho, o cara mexe com carta. Foi isso. Essa tech é boa. Precisona aí. Se alguma criatura for entrar em campo sem ser conjurada, exila. Essa tech é boa. It's not likely not going to be able to resolve. But when you play something like a Thing in the Ice, you know that there's a very, very high chance that it will resolve, unless Kunio opts to use something like a Force of Will on the Thing in the Ice, which Yasuoka will more than gladly accept that trade. Or just draws his one of Spell Snare in the board. Right. Doesn't have it this time. Now, Containment Priest is a great piece of technology against... Vendilha um clicar, acho que a Soca voltou cheio dos bichos, cara. Falou, who's the beatdown, partiu. Is going from strength to strength as we see Vendilion Click come down in the face of what Cunio is working with. What's he holding? Is he holding things like Spell Pierce and Containment Priest? Very embarrassing. E eles estavam falando, tipo, o Cunio, tanto o Cunio quanto o Yasuoka, tipo, espera que eles tenham muito Spell Pierce, Fluster Storm, counters de pegar Spell, tá ligado? Então tá vindo um monte de bicho justamente pra frustrar esse tipo de plano. O Cunio ainda tem um Consul Judgment, que é uma carta muito boa aqui pra servir de remoção, mas, né? Predict. And he says Island and hits as well. The blind hit there for Andrew Cunio. You heard him say cast predict and say Island. He is playing 3 of them in his Predict basicamente que você joga a carta e você nomeia um card, você revela do topo. Se for aquele, você compra 2, senão você compra 1. Então, de novo, outra carta que, né, tenta ganhar vantagem em cima da questão de você manipular deck, que é o que o Miracles quer fazer o tempo todo. Seja para Counterbalance, seja para Miracle, seja então para Predict. Now, yeah, again, taking the Council's Judgment makes the most sense here, unless he feels confident that, unless he's holding the combo in his hand and just wants to get that Flusterstorm off the board. So let's see what Yasuoka's working. O seu Judgment normal. Mas tipo, tem Fluster Storm na mão travada. Off the top here for Cunio, it's Jace the Mind Sculptor that he's just drawn after that Council's Judgment hits the bin. Oh, sorry, it doesn't. It goes under the deck, of course. It goes under the line. Now Yasuoka drew another Force of Will, so he's holding multiple copies of Force of Will in his hand. Ordain. Emrakul, Ponder, Preordain here for Yasuoka. We're going to see that Preordain. Já começa a trigar essa Fing Dice. Oh, Fing Dice. Right, it has taken some time off, but it is the sort. It's the eternal second fiddle. Right. To Ponder. It's the Stuart McGill to. You have, of course, the 4X Brainstorm, which is a hard lock in all of the blue decks. Then you have Ponder, and then you have Preordain, and oftentimes if you have a couple of extra slots... Começa o clock. E bom também ser um 0-4 ali gigantesco para a mesa do Yui. Ainda não fica exatamente fácil ele pra... Outro Fing Dice. Eita! O Cunio cheio dos Fluster Storm olhando assim, falando, porra, que bacana, hein? The way that he drew that card does not make me think that he's all in on the turn. Right, because he also brought in cards like Vendilion Click and Containment. Cara que joga de Living End, Morden, que no side ele muda o deck pra um Footfalls. Ah, isso daí eu já vi uma galera fazendo. O melhor que eu já vi desse daí foi o cara que... Ele tava de Rhinos e ele trazia 4 Core Firewalker pós-side. Pra ganhar algumas metas, era maravilhoso. E eu também adoro. Eu adoro quando o cara altera deck assim. Eu tinha uma época... Nessa época desse hack dos agro que tinha, né? Com barata e tal... Eu gostava de jogar com uma lista que eu ia agro e pós-side eu virava mid-range. Trazia 13 cartas no side. E... Oh. E transformar, tipo, eu adoro transformar meus decks.
There's just a lot of these things Tanto que é aquela coisa, eu gosto de sidear muita carta, e isso é um problema. Eu tenho que me controlar, eu tenho que estudar mais side por causa disso. Mas quando eu posso transformar meu deck, meu Deus, como eu... Will, the main kind of glue stick that holds the format together here, and we're seeing force pitch to force as Yasuoka attempts to contest what looks like this Teve uma época que eu joguei de rata no Pioneer também, fazendo isso. O Abzan, hoje em dia do Pioneer, o Abzan Rata faz isso muito. Ele tem um plano B muito bom, ele se transforma completamente. There's not too many things that Yasuoka is afraid of here in terms of proactive threats from Kunio, which is why he opted to do this. Storm. And a Flusterstorm now is going to counter that force of will. Right, but those Thing in the Ices are ticking down. He's got one currently at 2 and another one on 3. So if he's got to, if he just rattles off a couple of draw effects here, he's going to be able to flip the Thing in the Ice and just get in and try to end the game here pretty quickly. Looks like the player's sorting out a life total discrepancy there. Não, ele não tenta se transformar totalmente, tá ligado? Ele vai pra um plano B só, e o plano B é bom. Na real, a carroça já é o plano B dele, né? Ele tem no Game 1 o plano B dele. Triggers, vai trigar aí, é. Isso porque o Kunio pode estourar a Fetch ali pra mudar o topo de novo. Mas então, carroça já é um plano B ótimo. Carroça com Liliana, tá ligado? Já é um puta plano B. Então, nesse sentido, é bem mais fácil a vida dele. It doesn't have to resolve, it just says when you cast an instant or sorcery spell. So it'll flip, which will return both the Containment Priest and the Vendilion Click. Yeah, and it gets in for 7 straight away. Right. It's not summoning sick. So another one mana O spell Thunder here. vai estourar, vai tentar anular de alguma maneira. Isso porque o King DS vai flipar, vai bater 7. And he's getting it done. Se ele achasse mais uma spell ali, tipo, ele batia 14. Oh, yeah. Not in Standard anymore, but it was played in It's also Standard. played multi-format All-Star. We've seen it played in Modern. Mm-hmm. Pascal Viren making it to the finals of the Pro Tour. And now it could Or be putting the semifinals. now it could be putting Yasuoka and Team Musashi in a very good position in round number 1. And if Yasuoka has an island and another one mana He spell, counter he spell. can actually flip both of the Thing in the Ices here. So, Thing in the Ice number 1. Gonna flip the script. Wake up. Nossa, o Kunio com o Jace ali fazendo vários nada. Bounce on non-horror creatures, which of course right now is just Vendilion. O Kunio deve estar pensando é, cara, eu anulo esse Ponder porque existe a chance desse cara flipar mais um ou não. Então não vale a pena, velho. Só não vale a pena. As the Kraken horror. Yeah, the counterbalance misses again. Oh, and he's got, it looks like there's another Ponder. Does Shota have another mana source in hand? He does not. He can choose to shuffle here and actually just go for lethal, right? So Kunio is at 14 life. O Shota tem um Preordain na mão, então ele só precisa de uma ilha pra flipar mais uma coisa no gelo e tentar fazer o ataque. Ele já deve estar pensando, cara, ele podia ter dado uma remoção já e não deu, então provável que ele não tenha nada, dá pra ir pra cima. Island. Can you find what you need, my friend? Let's have a look. Nada, 7. Okay. Vai a 7. Never mind. The hype train has shunted into the rail yard. But the Oaken Horror still provides a 2-turn clock. Andrew Kunio has a Jace the Mind Sculptor, which can bounce one of the Oaken Horrors, but then he has the hope that Shouta doesn't have another spell to flip the other thing in these. Unlikely. Right. But I think that might just be his only play here. He's having to think about it. Eu pensando aqui como é que ele vai fazer, tipo, o plano dele provavelmente é Jace, Bounce, Rezar, mas é um plano bem ruim. Porque basicamente qualquer spell daí que resolver, a Thing the Ice, flip e abraço. Ele pode também fazer Priest, Block e Rezar. Não deixa de ser um plano válido. Given that he's already at 7 life, an attack from one of the flip Thing in the Ices is going to be lethal anyways, and he's holding a Surgical Extraction. So we can look to try to get a little more information, cast Surgical Extraction on one of Shota's cantrip effects, and hope that he has that in his hand as well, to get that out of his hand, to prevent him from casting a A linha que o Kunio tá indo é Surgical Extraction, é algo do Yasuoka. Pra ter uma informação completa e poder fazer o plano dele um pouco melhor. Tudo bem que ele vai ver uma mão não muito animadora, que é uma mão tipo, ó, isso aqui vai flipar, irmão. Aí é foda. Foi em cima do Ponder. Porque ele não quer que o Shota Yasuoka faça uma mágica proativa. Mas a vida não tá muito fácil, não. Todo plano que envolver rezar parece ruim. Não, é péssimo. I think it's just all over Red Rover here. I mean, if Kunio
Tentar envolver um pouco da sua habilidade parece muito melhor. He can play the land. If he hasn't played a land, he can play the Containment Priest to block and unsummon one of the Awoken Horrors, which is a very annoying thing to have happen Right. to you. But he just a little bit short in the mana department. And yeah, this creature plan out of Shota's sideboard paying huge dividends. Yeah, it's done really well for him here. Cuneo consulting with John Finkel. Saying, Conversando com o Finkel ali, então, falou, então, Finkão, a mão do cara tá pica, tá foda. He goes, Se eu fizer Jason, eu perco pra um bicho. Se eu só fizer meu Priest, eu perco pro outro. O que eu faço, Finkel? Deu ruim. Se não flipar, tem Haku. Ainda tem o counter, né, pro Haku. Pro Shointel, no caso. Tem tripla ameaça. Fora que tem uma Vendilion que pode entrar ali no começo da brincadeira. E vai pro draw. Vai pro bounce mesmo. But there's nothing to prevent Yasuoka from flipping this thing and just getting busy. Right? He can just, and he drew another blue source here, so he can even play Thing in the Ice if he the Thing in the Ice in his hand. Can chip away an extra counter off that one as well. Exactly. Just to get the value. Just in case Cuneo does have a Swords to Plowshares. Perdeu uma vidinha. Dá pra ele fazer. Surely. He knows. Tem trip e outra Thing in the Ice. He would have already cast it. He is home free and he knows it. Especially when Shota was tapped out, right? Like Shota could have easily drawn. A gente Shota assim, o único lado bom pro Cuneo é. Mas se a pessoa não resolver o game agora. O Jace provavelmente consegue ganhar essa partida pro Andrew Cuneo. Ponto que eu não acho que isso. And just choose not to take anything. Oh, never mind. There's a Force of Will. So Cuneo pitches a counterspell to Force of Will to counter the 3-drop here. The Vendilion click hits the bin, but a Preordain. E Preordain, abraço. O Cuneo tentou fazer uma coisa tipo, pô, vamos ver se ele, né? Fica com medinho e tal. O Shota Soka no. Tem medo, amigo. Só pra cima. Jogar de Oblingard na 2 porque a luz estava em câncer. Dar o Alpha Strike com a mesa pior porque estava vivendo um inferno astral. Pode ser. O Finkel que perdeu pode auxiliar os outros. Se a sua partida não tá acontecendo, você pode sempre ajudar os outros. Seja porque você perdeu, seja porque você tá na coverage. Eu não ia querer parceiro de quem perdeu as 2 games. Haha, que maldade. Tá liberado ajudar na broderagem, tá liberado. Mas é isso, cara. Fica então 2-0 pros japoneses aqui, né? Então, começo ruim pro trio do John Finkel, mas essa é só a nossa primeira rodada, tem várias outras. Esse comentando jogos clássicos do Pro Tour 25 anos.